Eu sou Jeremy Wade, explorador, biólogo e investigador do mundo aquático. A criatura que fisguei vai aparecer. Por décadas, minhas investigações se concentram nos enigmas dos rios e lagos, procurando monstros cuja existência era vista com ceticismo. Ele existe mesmo. E descobrindo criaturas que inspiraram lendas. Incluindo a mais famosa de todas as feras mitológicas, o monstro do Lago Ness. Eu já vi essa criatura, eu sei que ela existe. Agora volto minhas atenções aos oceanos para resolver o enigma da mais duradoura das lendas dos mares. A serpente marinha. Essa jornada épica vai me levar do Reino Unido para as águas do Extremo Oriente, culminando com um dos encontros mais espetaculares da minha vida. Se for verdade, as possibilidades que se abrem são impressionantes. Eu tenho que ir até meu limite. Superfície na escuta. Tem água entrando na minha máscara. Será o bastante para conquistar este monstro das profundezas? Ele está ali, olha ele! Monstros do rio. Demônio de águas profundas. Desde as primeiras viagens marítimas, as formas de vida do fundo do mar nos inspiram medo. Desde as lendas das profundezas, a mais famosa é a serpente marinha. Os pioneiros da exploração marítima falavam de enormes monstros semelhantes a cobras que afundavam navios e devoravam marinheiros. Essas histórias de terror se espalharam pelo mundo antigo e ainda há relatos de avistamentos sem explicação. Quase todas as culturas e oceanos do mundo têm sua lenda da serpente marinha. E o interessante é que as características físicas são todas parecidas. Corpo longo, olhos grandes, cabeça enorme e presença de nadadeiras, ou o que às vezes é descrito como juba. E, como na representação, uma boca cheia de dentes. A semelhança entre as descrições me leva a acreditar que os relatos são parcialmente verdadeiros. Minha missão é descobrir se há um animal de verdade por trás do mito da serpente marinha e saber se ele ainda existe em nossos oceanos. O candidato mais óbvio é alguma espécie de cobra. Eu já vi como as cobras aquáticas podem chegar a dimensões extraordinárias graças ao suporte que a água dá ao corpo. Olha o tamanho dela! O veneno de algumas cobras marinhas é letal para os humanos, mas elas não são animais gigantes. Elas têm cabeças pequenas e não possuem nadadeiras, o que contraria os relatos históricos. Então, fiquei intrigado com um caso recente, onde um homem que diz ter visto de perto uma criatura submarina parecida com uma cobra. Ela era tão grande que não dava para envolvê-la com os braços. E não foi em um lugar remoto e exótico, foi bem aqui, do lado de casa. Eu vou para a costa sul da Inglaterra investigar o caso. Eu estou indo falar com um homem que foi mergulhar na costa da Irlanda e diz ter sido atacado por um animal que lembrava uma serpente. Bom dia. Tudo bem? A 30 metros de profundidade nas águas turvas do porto de Killary, Jimmy Griffin foi atacado por uma criatura grande que surgiu de repente da escuridão. Com seus dentes, ela grudou no rosto do Jimmy, tirando-lhe o bocal do tanque de ar. Foi uma dor absurda. Parecia que o lado do meu rosto tinha explodido. Ele não conseguia respirar e era chacoalhado na água. Esse bicho em forma de serpente ficava me sacudindo o tempo todo. Após muita luta, ele se livrou dos dentes da criatura. O que foi que você viu e sentiu? Eu vi uma silhueta acinzentada que ia até onde dava para enxergar.
não consegui fechar as minhas mãos em torno dela para tirá-la do meu rosto, sabe? O ataque deixou uma cicatriz permanente. E não foi uma mordida de cobra. Olha, quem não conhece veria um bicho saído direto do inferno e atacando e entraria em pânico. Mas Jimmy identificou seu agressor. Tratava-se de um congro de 2 metros. Um peixe carnívoro nativo dessas águas. O movimento, o aspecto, tudo nesse peixe faz você pensar numa serpente marinha. Ele se encaixa nas descrições lendárias. E após um ataque tão violento e sem motivo, tenho de pôr o congro na minha lista de suspeitos. Nunca pesquei congros, mas sei que eles têm reputação de não se entregarem fácil quando fisgados. Estou ansioso para testemunhar essa força em pessoa. Eu estou na cidade de Plymouth e vim falar com um homem que pesca congros há 35 anos. E se tem alguém que sabe onde tem, é ele. De acordo com o pescador Malcolm Jones, os congros rondam os destroços de navios e o leito rochoso dos mares profundos. Ele me leva para o meio do Canal da Mancha. Agora já dá pra gente sentir mais o sacolejo conforme seguimos para o mar aberto. Eu acredito que a pescaria aqui vai ser difícil. Fazemos uma parada para pescar cavalas para usar de isca. Peguei, vamos lá. Isso! Malcolm prepara uma isca especial para atrair os congros para fora de suas tocas. A ideia é a correnteza fazer a isca balançar. Isso vai produzir um rastro de odor. Tenho uns 700 gramas de chumbo aqui. É a primeira vez que vou pescar congros. E não sei como vai ser. Detectar e reagir a uma fisgada nesse mar agitado é tarefa que pede muita concentração e precisão. Acho que fisguei um. Não. Com certeza, alguma coisa mordeu, porque a minha isca não está mais aqui. Só tem metade dela. De novo. Mutilaram a minha isca. Que droga. Escapou. Escapou de novo. Já estava quase chegando no barco, mas aí soltou do anzol. Aí ele fugiu. Malcolm disse que os congros estão mordendo, mas estão sendo mais espertos. Eles atacam as iscas, mas não consegui pescar nenhum até agora. Acho que fisguei um bom aqui. Parece ser bem grande. É um link. Traz ele pra dentro. É um peixe bem bonito. Muito bom. Não é? Ok, bom, ele é um peixe grande, mas não do comprimento que queremos. Este não é um congro, ele é um ling. Ele é um predador e tanto. Eu vou abrir a boca dele e vou mostrar os dentes. Ele tem essa barbela aqui. Essa espécie de tentáculo no queixo. Bacana eu ter capturado um desses, mas os congros ainda não apareceram. Eu coloco uma isca nova e lanço novamente. Isso. Bom. Acho que pegamos um. E esse continua na linha. Isso. Legal, é um congro. Você pegou um. Maravilha. Eu vou esperar ele se acalmar e dar uma olhada. Eu tô tomando todo o cuidado para ficar longe da boca dele. Depois de ver o que um desses fez no rosto do Jimmy, é bom manusear esses peixes com cautela, ainda que esse aqui não seja dos grandes. Tem alguns que são bem mais pesados que esse e que atingem um comprimento de até 2 vezes maior. Pronto. Vai lá, vai. Pode voltar. Se afastou com muita velocidade.
Os peixes variam em relação ao tempo que podem ficar fora d'água. Alguns aguentam pouco tempo. Os congros são bem fortes e... Você viu como ele voltou rápido para o fundo. Bom de ver. Ao ver este congro com meus próprios olhos, me impressionei pela semelhança com algumas das ilustrações de supostas serpentes marinhas. Mas nem o maior congro chega perto dessa criatura lendária em termos de tamanho. Consegui pegar o meu primeiro congro e devo dizer que é um peixe em formato de serpente, mas eles têm um habitat bem restrito e são encontrados apenas nas Ilhas Britânicas e na Europa. Então, o que será que inspira as histórias de serpentes marinhas em outras partes do mundo? E se por um acaso o congro tiver parentes maiores e mais assustadores pelos oceanos afora? Existem 800 espécies de enguias no mundo, como a enguia gigante que pesquei no Indo-Pacífico. Ela tem muitos dentes e são bem afiados. A enguia Diefenbach, da Nova Zelândia. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só! E a fantasmagórica moreia verde. Todas elas são capazes de atacar com uma mordida destruidora. Fui informado sobre uma sequência de incidentes violentos ocorridos na Tailândia. Um país que visitei inúmeras vezes, mas onde só pesquei em água doce. E tem um detalhe. Na rica mitologia da Tailândia, as serpentes aquáticas são predominantes. Coincidência? Tenho que investigar mais. Em 2000, um turista praticava snorkel com amigos em um famoso ponto de mergulho perto da costa da Tailândia, quando de repente foi brutalmente atacado. A mordida na perna rompeu uma artéria e o sangue dele tingiu a água. Quando ele finalmente chegou à praia, já estava quase sem vida. Os legistas examinaram as marcas de dentes, mas não descobriram a identidade da criatura agressora. Os moradores da região têm suas teorias. Eles sabem que há um animal muito agressivo nessas águas que dilacera carne humana com facilidade. A moreia gigante. Será que ela entraria para a minha lista? Vou até a ilha de Phuket, perto do litoral oeste da Tailândia, conversar com Matt Butcher, instrutor de mergulho que sabe bem os estragos que uma moreia gigante pode fazer. Esse episódio, ocorrido nas Ilhas Similan, foi registrado em vídeo. Eu estava trabalhando num cruzeiro de mergulho e tinha uma moreia da região que todos os instrutores alimentavam. E ela vivia num coral ali perto. E sempre que os mergulhadores chegavam, ela saía para investigar. Qual o tamanho dessa moreia? Eu diria que cerca de 1,80 m e a cabeça era grande. Ela tinha vários nomes. Uns barcos a chamavam de Emma, outros de Scarface. E aí, numa manhã, ela saiu do coral e veio nadar com a gente, como sempre, e eu fui tirar a comida para alimentá-la. Enquanto eu tirava a comida, a Emma veio por trás de mim e deve ter sentido o cheiro, né? Antes que eu percebesse, ela abocanhou meu polegar. Eu tentei abrir a boca dela com a outra mão, mas eu não consegui. Ela sacudiu a cabeça e eu ouvi um estalo. E quando ela saiu, eu olhei para minha mão e o meu polegar inteiro tinha sumido. Bom, eu imagino que na hora, assim, deve ter demorado um pouco para cair a ficha daquela situação. Sangrou muito? A água ficou cheia de sangue. A 20 metros de profundidade, o vermelho fica meio esverdeado, então tinha uma nuvem verde enorme em volta de mim, sabe? E o que aconteceu quando chegou à superfície? A marinha tailandesa prestou os primeiros socorros, fizeram um curativo e então me encaminharam para um hospital lá da região. Quer dizer que ele arrancou o seu polegar? Bom, eu não olhei com atenção, mas você tem um polegar aí. Então, o que aconteceu? Lá no hospital de Phuket, o médico tratou o ferimento e aí ele me disse que
tinha um colega em Bangkok que poderia fazer uma cirurgia em que ele ia tirar um dos dedos do meu pé e implantar no lugar do polegar. E aí, uns 5 meses após a operação, eu já conseguia mexer bem o meu dedo e não sentia dores. Hoje tenho uns 80% de mobilidade. É incrível, é como se eu ainda tivesse meu polegar. Eu nem noto que é um dedo do pé na minha mão. O confronto de Matt teve um final feliz para ele. Mas se foi uma moreia gigante a responsável pela morte do turista, ela passa a se enquadrar nas histórias de serpentes marinhas devoradoras de marinheiros. Ao cair da noite, eu faço uma visita ao mercado de pescados para ver se encontro algum suspeito que viva nessas águas. É esse aqui? É um caranguejo ferradura. Um caranguejo ferradura. Esses caranguejos são criaturas bem estranhas e bastante primitivas. Eles vêm em massa às praias para botar ovos. Esses aqui ainda estão com as ovas dentro. É a primeira vez que eu vejo à venda. Tem mais coisas estranhas por aqui. Esses aqui o que são? Parecem tatuzinhos gigantes. É uma tamarutaca. Tem várias espécies que eu nunca tinha visto nos mercados. Eu pego pra você. Bom, eu deixei ele cair porque eles têm, sei lá, se são partes da boca ou patas que se projetam para capturar as presas. E esse aqui fez isso agora. Bom, ele tocou no meu dedo e eu derrubei ele com um susto. Eu nunca tinha visto isso no mercado. Tem muita coisa interessante aqui. O que será que tem mais pra lá? Até agora, não encontrei o que realmente procuro. Uma moreia. Tem alguma moreia? Vocês não vendem moreias aqui? Eu estava procurando por moreias, um peixe comprido. Sabe, você vende aqui? Ele me disse para ir ao fundo do mercado falar com os ciganos do mar. Para falar com os ciganos, é por aqui? Logo ali. Os ciganos do mar, ou Chaoli, termo que significa povo do mar, não vive mais exclusivamente na água, mas mantém um estilo de vida de caça e pesca. Os Howai, uma tribo nômade, são um dos povos originais de Phuket. Me disseram que vocês, às vezes, pescam moreias. Moreia. 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 Vocês pescam às vezes? Moreia. Ele me disse que os Howai só pescam moreias para comer e por isso não as trazem ao mercado. Elas são perigosas? Elas podem morder? Ele me conta uma história de um morador que teve um dedo arrancado por uma moreia. Arrancou o dedo todo? Sim. E eu, por um acaso, poderia ver esse peixe mais de perto? Ele diz que pesca moreias com um grupo de 6 pessoas e que posso acompanhá-los amanhã. Tá certo, ok, tchau. Quero saber se a mandíbula desse peixe é forte o bastante para matar um homem. Na manhã seguinte, me encontro com os Howai e zarpamos no barco deles. Por várias gerações, os Howai viveram, morreram e nasceram na água, vivendo apenas daquilo que o oceano oferecia. Esses mares são o lar deles desde a antiguidade. Eles têm um conhecimento espantoso do que existe abaixo da superfície. Eles são caçadores de subsistência, só pegam o necessário para sobreviver. E a moreia é um dos seus alimentos base. Eu normalmente pego os peixes e depois os devolvo à água. Mas neste caso, vou deixar que eles utilizem a tradicional técnica de caça com arpões. Eles estão se preparando para entrar na água. Eles não usam pés de pato, eles vão de sapatos, eles usam um cinturão com pesos para poder ir até o leito. A mangueira de ar fica amarrada na cintura e o oxigênio é fornecido por aquele compressor velho que está sendo ligado ali. O instrumento de pesca é uma vara de metal afiado e um pedaço de elástico preso à outra ponta. Aí é só fazer assim e ela viaja rápido pela água. E é bem precisa. Tecnologia primitiva, mas também muito eficiente. O compressor, uma alternativa barata aos cilindros de mergulho, traz muitos riscos. O sistema de filtragem
é geralmente muito simples, o que significa que a fumaça do diesel e gases tóxicos, como o monóxido de carbono, podem contaminar o ar na mangueira. Mas esse método permite passar bem mais tempo embaixo da água que um mergulho sem equipamentos. O principal sobre as moreias é que elas não vivem em espaços abertos. Elas habitam fendas em corais e rochas. Os pescadores só precisam achar uma moreia gigante antes que ela os ache. Minha busca por monstros agora se passa nos oceanos. Estou investigando o enigma da lendária serpente marinha. No momento, estou na Tailândia, acompanhando os Hawaii em sua pesca de moreias. Quero saber se foi este o peixe que motivou o surgimento de um dos maiores mitos sobre monstros no mundo. Estão subindo. Aqui tem 4. Acho que elas têm de 1 metro a 1,20 m. Elas têm metade do tamanho da que devorou o dedo do Matt. Mas a moreia gigante pode chegar a 3,5 metros de comprimento. Aqui está a moreia e só de ver a boca e os dentes já se nota que ela é feroz. Eu quero examinar com muita calma. Eu vou colocar aqui embaixo. Os dentes da frente são longos e curvos. E o interessante é que são voltados para dentro. Se você puxar a parte presa, só vai fincar ainda mais os dentes. E aqui tem mais uma curiosidade. Uma coisa peculiar nas moreias é a forma como elas transferem a presa da boca para a garganta. Elas têm outra mandíbula e outro maxilar na faringe. É como no filme Alien. Eles se projetam, seguram a presa e a trazem para dentro. As moreias têm poucos predadores naturais. São canibais e não têm medo de atacar presas do seu próprio tamanho. Com mandíbulas e maxilares dignos de ficção científica, são capazes de engolir presas inteiras, como as mitológicas serpentes marinhas. Mas é difícil imaginar, mesmo a maior das moreias, engolindo uma pessoa. E o fato de elas serem predadoras de emboscada, que se escondem em cavidades rochosas, não condiz com a ideia da criatura que atacava barcos na superfície. Mas eu não vou descartá-las ainda. Vou voltar à terra firme e investigar mais. Aqui na Tailândia, quase todos os templos contêm ilustrações ou entalhes de uma criatura que lembra a serpente marinha clássica. Eu vou para o norte, para Nong Khai, na fronteira com o Laos, às margens do rio Mekong. A mitologia do Extremo Oriente conta com uma criatura chamada Naga, que, segundo a crença, serpenteia nessas águas. De acordo com as escrituras budistas, o Buda fez da Naga a guardiã dos templos, para que fossem protegidos pela eternidade. Ela tem uma aparência ameaçadora. Elas estão por toda parte, principalmente em escadarias como essa aqui. Não são todas idênticas, mas as variações têm como base um mesmo tema. E uma das características é o corpo alongado e bastante parecido com o de um peixe. Não lembra uma cobra. E esta aqui tem uma nadadeira dorsal ou algo do tipo e outra nadadeira na parte ventral. E todas elas têm essa crista bem característica na cabeça. O mais intrigante é a crista. As moreias não têm crista, nem escamas visíveis. O que você é? Não acredito que traços tão marcantes e consistentes sejam fruto da imaginação. Eu presumi que a Naga fosse um monstro do mar. Mas me disseram que ela vive no rio Mekong. Está ficando confuso. Seria um animal que se desloca entre rios e oceanos?
Sei por experiência que a maioria dos mitos começa inspirado na realidade. E na Tailândia, já pesquei alguns monstros de rio quase sobrenaturais que ninguém teria acreditado que existiam caso não os tivessem visto. Tá machucando meus dedos, tá machucando meus dedos. Mas a população desses gigantes caiu muito nos últimos anos devido ao progresso e à pesca em excesso. Talvez tenha sido esse o destino da lendária Naga. Vai ver, ela foi baseada numa criatura que hoje só existe em pinturas e esculturas nos templos. A sabedoria dos habitantes locais é uma fonte essencial de informações. Por isso, vou conversar com esta senhora de 80 anos, uma das mais antigas moradoras do vilarejo. Eu vi em algumas paredes dos templos várias esculturas de uma criatura que parece com uma cobra gigante. Que criatura é essa exatamente? พญานาคนี่อยู่ในน้ำ Paianá. ลูกพญานาคเป็นผู้ปก Paianá é como eles chamam a serpente. E as pessoas têm medo dessa criatura? คนกันย่านเพิ่นอยู่แต่ว่าบ่อันตราย Sei, elas têm medo, mas ela não é perigosa e... Por que então as pessoas têm medo? มาจากอำนาจ Ela fala sobre um rapaz que enfureceu a Naga ao desrespeitar a natureza. อยู่ในน้ำแหละ Depois disso, ele foi tomar banho no rio e desapareceu. Acredita-se que a serpente vingativa o tenha levado e ele nunca mais foi visto. A senhora já viu uma dessas? บ่เคยเห็นเลย มีคนก็เชื่อว่าเป็นพญานาคขึ้นมาให้คนเห็น Eu perguntei se ela já tinha visto uma, ela disse que não e que a serpente quase nunca é vista. Então, ela me disse uma coisa muito interessante. ก็มี Uma foto? Ela nunca viu a Naga, mas disse que há uma foto da criatura em um monastério nas redondezas. Já tive acesso a desenhos e descrições de monstros marinhos novos e antigos, mas uma foto? Se for verdadeira, tudo vai mudar. Vou direto para o monastério e lá encontro um monge chamado O. Ele aceita me mostrar a suposta foto da Naga. O monstro vai ser desmascarado. Estou no norte da Tailândia, lar da Naga, uma divindade budista em forma de serpente que ataca pessoas que se banham no rio Mekong. Apesar da informação de que nunca tinham visto esse monstro lendário, tenho nas mãos uma foto dele. É uma foto impressionante. Muito obrigado. É muito parecida com as esculturas do templo. É uma foto autêntica de um peixe de verdade. A legenda diz o seguinte: Rainha das Nagas, capturada pelo exército americano no rio Mekong, base militar do Laos, 27 de junho de 1973, comprimento 7,80 metros. Nossa, é um peixe dos grandes mesmo. Que foto sensacional. Muito obrigado. Naquela hora, me veio à mente uma lembrança antiga de ter visto esta foto em um jornal. Ela foi tirada nos Estados Unidos, perto de San Diego, mas eu não quis ofender o povo local dizendo isso a eles. O nome dele é peixe-remo e ele pode ser encontrado no mundo todo, mas só em água salgada profunda, não em água doce, o que confirma que a legenda está incorreta. Mas dá para entender por que os monges acham que esta é a Naga. O corpo longo e delgado e a crista característica. O peixe-remo pode não ser a Naga, mas ele corresponde à descrição da serpente marinha. É tão raro hoje em dia que só me lembrei dele após ver a foto. Numa época em que as pessoas tinham pavor do desconhecido, dá para imaginar que este peixe esquisito provocava medo em quem o encontrasse. Mas, hoje em dia, este peixe foi encontrado vivo em algumas ocasiões. Embora eu talvez tenha identificado a criatura que inspirou o mito da serpente marinha, minhas investigações servem para mostrar a criatura viva e só assim elas se concluem. Eu estou em uma situação única
em minha carreira em que as chances disso acontecer são absolutamente remotas. É uma constatação devastadora. Pelo que sei, o número de pessoas que viu este peixe vivo é menor que o número de pessoas que foram à Lua. Mas, na viagem de volta a Bangkok, eu decido que não vou desistir de desvendar o mistério da serpente marinha. O peixe-remo está tão perto de ser a criatura que procuro que vou ter que dar um jeito de encontrá-lo. A complicação é que, apesar do peixe-remo viver em quase todos os oceanos, ele é um dos peixes menos vistos. Tudo porque ele vive em altas profundidades, de 200 a 900 metros. Quando são vistos na superfície, eles geralmente estão morrendo ou já estão mortos. Eles são levados pela água até a orla, como o espécime achado em 2015 na ilha de Santa Catalina, na Califórnia. Estima-se que eles podem atingir até 15 metros de comprimento. Em 1860, quando um espécime morto foi encontrado nas Ilhas Bermudas, ele foi oficialmente descrito por biólogos como sendo a grande serpente marinha. Sabe-se tão pouco sobre o peixe-remo que é difícil achar informações úteis sobre eles, como comportamento e localização. Então, como vou estar no lugar certo e na hora certa para ver um deles ainda vivo? Recorro à minha rede internacional de contatos e comento que estou atrás de qualquer dica sobre esse misterioso peixe. Não demora muito e recebo uma notícia que me deixa empolgado. Eu fiquei sabendo de uma coisa que parece tão improvável que estou tentado a não levar a sério. Mas, se for verdade, vai abrir as possibilidades de forma inacreditável. Então eu tenho que ir a algum lugar onde eu possa ligar para a França. Tem um cara chamado David com quem eu preciso falar. Volto para o hotel para fazer uma ligação pela internet. Disseram-me para entrar em contato com o francês David Lequette, um mergulhador profissional que coleta dados para um instituto de oceanografia. Ele alega ter visto um peixe-remo vivo, ou régalec, que é como ele é chamado na França. Como a história desse peixe começou? Um dia eu fui mergulhar e, bem na minha frente, a 1 metro, apareceu um régalec de 5 metros. Ele não se mexeu, ficou parado na minha frente. E é muito difícil mergulhar nesse local? É, sim, é bem difícil e pode ser muito perigoso. O nível de dificuldade é muito alto. Mas se mergulhar é a única forma de ver esta criatura viva, é isso que eu vou fazer. Ok, tá certo. Bom, eu agradeço muito pela informação. Vou deixar você voltar ao trabalho. Muito obrigado. Sem problemas. Obrigado mesmo. Até mais. Tchau. Ainda estou processando a informação. Eu achava que era impossível, mas acabei de falar com alguém que viu um peixe-remo vivo bem de perto. Não vai ser fácil. As condições do mar não são das melhores. Mas ele disse que não posso deixar escapar essa chance. Achei que a minha investigação tivesse acabado, mas parece que não acabou. Agora é hora de ir para a França. Minha busca para solucionar o mistério da serpente marinha começou no movimentado porto de Plymouth, perto de casa, me levou até a Tailândia e agora continua em Antibes, o paraíso dos bilionários, localizado perto de Nice, no sul da França. A cerca de 3 horas e meia de barco daqui, há um ponto em que talvez eu possa mergulhar com uma serpente marinha de verdade. O mais comum quando se busca criaturas exóticas é ter que viajar para um canto isolado do mundo, com pouquíssimos habitantes. Na verdade, nunca pensei que viria parar aqui, na Riviera Francesa. Finalmente chegamos ao nosso destino, uma boia no meio do Mediterrâneo. David estava coletando dados aqui quando encontrou o peixe-remo. A água aqui tem cerca de 2.400 metros de profundidade e este marcador está ancorado ao leito marinho por uma corrente que parece não ter fim. Por alguma razão desconhecida, o peixe-remo sobe e chega até 9 metros da superfície, às vezes até mais.
Não dá para prever quando eles vão fazer isso. Só espero que isso aconteça ao menos uma vez enquanto eu estiver na água. Tem um período curto em que as condições do mar são favoráveis, com a quantidade de plâncton ideal para atrair os peixes e a água com boa visibilidade. Fui informado de que esse período só dura mais 24 horas, não mais que isso. David me alertou que mergulhar aqui é perigoso por causa da profundidade e das fortes correntes submarinas. Por isso, serei acompanhado por uma equipe com experiência e manterei comunicação com o barco para o caso de algum imprevisto. Nesta modalidade de mergulho, o leito marinho não está visível. Sem uma referência fixa, até mesmo mergulhadores profissionais podem perder a orientação. Além disso, estou usando um equipamento de respiração em circuito fechado, que me permite ficar mais tempo embaixo d'água, mas que torna o mergulho ainda mais técnico. Aprendi a usar este aparelho há pouco tempo. Espero que eu possa dar conta do que vem pela frente. Na verdade, eu nunca fiz um mergulho assim, sem nada para me orientar, que não seja essa corrente que desce até o leito. A gente tem treinamento, mas é preciso ter muito cuidado. Essa imensidão azul é de outro planeta. Nunca tinha visto nada parecido. As águas vivas e as salpas parecem criaturas alienígenas. A 25 metros de profundidade, sinto-me como se flutuasse no espaço. Não consigo ver o leito do mar, e a corrente que segura a boia é o único objeto fixo à vista. Ela é a minha segurança. Afirmativo, estou me segurando na corrente. É um lugar bem perigoso para se perder seu ponto de referência. Aguardo o momento em que o mito virará realidade. Mas o peixe-remo não aparece. A água está bem limpa. Eu calculo uma visibilidade de uns 9 metros. E eu não estou vendo nada perto da corrente. O esforço é grande para controlar minha flutuação na corrente forte, o que vai me deixando cada vez mais cansado e incomodado. Estou começando a ficar desnorteado. Quero voltar à superfície, mas preciso manter a calma e subir devagar, pois a mudança brusca de pressão pode causar descompressão, um mal que pode ser fatal. Superfície, está ouvindo? Câmbio. Eu estou um pouco ofegante. Tem água entrando na máscara. Eu não estou me sentindo muito bem. Jeremy, tudo bem aí, amigo? Eu acho que está na hora de eu sair daqui. Venha com calma, não esquece de regular sua respiração. Tenho que refrear o instinto de subir às pressas. Preciso ir devagar para evitar o mal dos mergulhadores. Ao chegar ao barco, sinto-me aliviado, mas cansado. Que cansaço. O último mergulho foi complicado. Eu não sei se vai ficar melhor. Eu sinto que estou no meu limite da capacidade. O ambiente submarino aqui é muito desafiador. Não dá para ver o leito. Ele está a mais de 2.000 metros abaixo. O que estou tentando fazer lá no fundo é o mesmo que faço quando pesco, atingir um estado de calmaria e controle, mas com tantas coisas para me preocupar, não tem como. Eu estou em um ponto que não sei se vou mergulhar outra vez. Eu estou em dúvida se isso é recomendável, sabe? Enfim, é isso aí. As condições estão boas. Mas eu não sei se eu sou capaz de voltar lá. Enfrento um grande dilema. Estou próximo de ter sucesso em minha investigação, mas voltar à água pode me custar caro. Passei a vida pescando em situações de risco, mas o nível aqui é outro. E não sei se tenho mais capacidade de encarar isso.
E o tempo está passando. Minha única chance de ver o peixe é mergulhar à noite. Fazer um mergulho à noite, para mim, vai dificultar ainda mais as coisas. A orientação fica muito mais difícil e não tem nenhum ponto de referência. Para desvendar esse mistério, terei que vencer meus medos. A água está repleta de plâncton. Espero que seja o bastante para atrair uma serpente marinha das profundezas. Mais uma vez, fico à espera. Só que agora, em meio ao silêncio e à escuridão. Ela tá ali! Tá ali! Tem uma aqui. É incrível! É sensacional! Acho que mais gente viu a Terra do espaço do que viu um desses tão de perto. Que animal mais bizarro! Acho que vou tocar nele. Eu toquei nele. Mesmo de perto, é difícil estimar o tamanho. Calculo que ele tenha 2,5 vezes a minha altura. É um peixe veloz e de nado fácil. Ele não flexiona o corpo. Só as nadadeiras que ficam ondulando. Esse peixe não possui bexiga natatória, o que permite que ele suba e desça rapidamente na água. Agora ele está usando a corrente como referência. Olha isso. Num segundo, ele não estava aqui. Logo depois, estava bem na minha frente. Mal dá para acreditar. É como se tivesse vindo de outra dimensão. É um privilégio estar na presença de uma das criaturas mais difíceis de se encontrar no planeta. E quando acho que não dá para ficar melhor... Tem 2. São 2. Incrível. Por que eles estão fazendo isso? Por que estão aqui? Para se alimentarem? Para procriarem? Ainda bem que estamos filmando isso porque eu não ia acreditar. Ah, que coisa mais linda. Será que eu vi mesmo isso tudo que eu acabei de ver? Apesar de todas as dificuldades, acho que desvendei o enigma da serpente marinha. É esta criatura extraordinária e incrivelmente rara. O peixe-remo, a verdadeira origem desta lenda que resiste à passagem do tempo. Ele é rápido demais, não dá pra seguir. Foi embora.